Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre Ele, a iniquidade de todos nós. E hoje, querido, nós somos perdoados. Nós podemos viver uma vida livre do pecado. Você não é escravo do pecado. Você pode viver uma vida livre do pecado, porque você não é mais escravo. Você é livre por causa da morte e dessa ressurreição comemorada. Nós somos livres, queridos. Nós não podíamos viver livres desse pecado, mas por causa dele, nós somos livres. Aleluia! Mesmo no nosso melhor dia, queridos, como pecadores, mesmo no nosso melhor dia, aquele dia que a gente se sentia bem conosco mesmo nesse melhor dia como pecador, nós não conseguiríamos agradar a Deus, por causa da separação que existia entre nós e o nosso Pai. Mas por causa de Jesus, do sacrifício, da morte, da ressurreição, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso a esse Deus maravilhoso. Então, com essa consciência, vamos cantar novamente essa canção, adorando a Ele, porque Ele é digno da nossa adoração. Aleluia! O que Jesus fez por você, Ele pagou o preço que foi exigido pelo pecado. Hoje nós somos livres porque Ele pagou o preço exigido. A lei exigia um preço e a gente não podia pagar. E eu queria que você entendesse isso. Ele pagou esse preço.
Nós somos limpos diante de Deus. Somos limpos, podemos ter a nossa consciência limpa diante de Deus, porque Ele nos limpou. Ele pagou aquele preço que a gente não podia pagar, queridos. Ele foi crucificado, Ele foi separado de Deus. Na verdade, o maior sofrimento dele naquela cruz foi a separação espiritual que ele sabia que ele ia ter. Jesus nunca tinha se separado do Pai, mas a morte dele separou ele, porque ele estava no nosso lugar. Nós deveríamos ir para o inferno, ele foi para o inferno em nosso lugar. E hoje nós podemos ser livres. Ele pagou o preço que era exigido pela lei por causa do pecado, e nós somos livres. Aleluia. Pode cantar. Aleluia. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, querido. Você pode assentar. Obrigada. Glória a Deus. Sabe, queridos, no nosso melhor dia como pecador, como eu falei, a gente não podia agradar a Deus. Mas por causa desse sangue maravilhoso, que nós vamos estar fazendo a lembrança na ceia do Senhor hoje. Nós vamos estar comemorando e lembrando, trazendo à nossa memória o que Ele fez por nós. Porque lembra disso, no seu melhor dia como pecador, por mais que você fosse uma pessoa que fizesse tantas obras maravilhosas, talvez você como pecador não fosse aquele bom pecador, né? Aquele que pecava tanto, que fazia tantas coisas erradas. Mas mesmo assim, todos nós, como seres humanos, nós precisamos nascer de novo. Não tem ninguém que seja tão bom hoje como ser humano. Todos que nascem, eles precisam nascer de novo. E essa é a nossa obrigação como igreja, pregar o Evangelho. Porque aquele parente seu, aquela pessoa maravilhosa da sua família, se eles não ouvirem o motivo da nossa Páscoa, eles não vão poder nascer de novo. E nós temos essa responsabilidade. O seu familiar é responsabilidade sua. A sua vizinhança, aqueles seus melhores amigos, aquelas pessoas que estão em contato com você, é sua responsabilidade pelo menos orar por eles, para que Deus possa colocar no caminho dessas pessoas alguém que pregue o Evangelho para elas. Se não for você, alguém precisa pregar o Evangelho para ela, porque ela pode ser maravilhosa como for. Aquele seu tio, aquela sua avó, aquela pessoa, a sua mãe, ela pode ser maravilhosa. Pode ser uma pessoa que não gosta nem de pecar, nem de fazer coisa errada, mas ela não é nascida de novo, ela não vai para o céu. E quando você estiver lá no céu, você vai sentir falta dessas pessoas lá com você. Então nós temos essa responsabilidade, você como igreja. Não é o pastor que vai ter essa responsabilidade de evangelizar aqueles que você tem contato com eles. Você precisa pelo menos orar, amém? Por essas pessoas. E nós temos acesso. Sabe quando o homem pecou, Deus ele já começou a providenciar um mecanismo, um novo plano para poder trazer o homem de volta para ele.
Porque não foi o plano de Deus que o homem pecasse. Claro que ele sabia que ia acontecer, mas não era o plano dele. E por causa da escolha de Adão e Eva, eles colocaram todo esse mundo, né, da forma como está hoje, por causa da porta que eles abriram através do pecado. E hoje todos nós precisamos nascer de novo, mas graças a Deus que Jesus abriu esse caminho e nós temos acesso a essa palavra. A palavra, a Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós estamos pregando para você e que você deve pregar para os outros, amém? A palavra está perto de você. Se você está sofrendo, queridos, a palavra está perto de você. A palavra está na sua boca, ou deve estar na sua boca. Se você confessar essa palavra, queridos, essa palavra vai tirar você da situação que você está. A palavra é a solução para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos. É a palavra de Deus. Ela precisa ser falada. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué 1:8. Glória a Deus. Eu sou tão grata a Deus, queridos. Quando eu começo a lembrar do nosso destino como seres humanos, eu começo a lembrar e eu fico tão grata ao Senhor. Porque nós iríamos para o inferno, era o nosso destino. Mas por causa da sua palavra, e Ele nunca se afastou de nós. Pelo contrário, quando o homem pecou, Ele veio até nós com a palavra dEle, com a salvação, com o plano de salvação. Josué 1:8 diz assim, eu sei que você conhece essa passagem, é uma passagem bem conhecida, mas nós vamos ler porque a palavra de Deus, ela se renova, amém? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E eu queria ler para você o que é meditar. Meditar é preparar alguma coisa, amadurecendo longamente. Olha só. Amadurecendo longamente é projetar, intentar, pensar, ponderar. Então a palavra de Deus nos orienta a meditar na palavra de Deus. A estar pensando sobre a palavra de Deus. O pastor Bud, ele usava um exemplo bem interessante, que ele falava sobre que a vaca, ela tem um processo, eu até fui pesquisar e realmente existe esse processo. Eu não sei explicar todo o processo, mas eu sei uma coisa, a vaca, ela come, ela tem 4 estômagos. Não sei se você sabia disso. E nesse processo, quando ela começa a comer, ela come a grama, né, ou aquele mato lá onde ela estiver no pasto. E ela começa a comer e se você prestar atenção, uma vaca, ela nunca para de estar mastigando, de estar ruminando. Né? Ela fica o tempo todo fazendo esse movimento na boca. E esse movimento é justamente o ruminar. E a vaca engole aquela comida, vai para o primeiro estômago. Aí faz algum processo lá que eu não entendo bem. Depois volta para a boca de novo aquela comida. E ela fica mastigando. E a gente, quando olha, pensa que ela está comendo o dia todo. Mas ela está fazendo esse trabalho de ruminar aquela comida. E aí volta para a boca, ela rumina, né, mastiga, depois vai para o outro estômago. E esse processo se repete até chegar no 4º estômago. E esse processo é chamado de ruminar. E o pastor Bud, ele usava esse exemplo da vaca, né, para mostrar como nós precisamos meditar ou ruminar a palavra de Deus, que é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento, deve ser o nosso alimento diário. Da mesma forma que você se alimenta, né, que seu corpo físico precisa de alimento, nosso espírito, o espírito humano, precisa de alimento. E quando você pega a palavra de Deus e você começa a pensar, começa a considerar, começa a fazer isso, ó, prepara quando você está pensando sobre a palavra, você prepara alguma coisa amadurecendo longamente.
Então não é uma coisa que você faz uma vez. É um processo. Quando você pega a palavra de Deus, você pensa sobre ela, lê e fica pensando. Daqui a pouco você lembra de novo aquele versículo. E às vezes pode ser somente um versículo. Aquele versículo vai te alimentar durante aquele dia. Mas no outro dia você precisa de novo se alimentar. Pode ser com o mesmo versículo ou com outro versículo. Mas nós precisamos ficar meditando, né, preparando alguma coisa, amadurecendo longamente, projetando, intentando, pensando e ponderando. Amém? Esse é o nosso trabalho. Deus, Ele nos deu a palavra. E às vezes a gente vê tantas pessoas sofrendo no corpo de Cristo, porque não quer meditar na palavra de Deus. Quer pegar a palavra só prontinha na igreja. E isso é maravilhoso. A sua frequência na igreja é saudável. Você precisa mesmo vir congregar, ouvir a palavra de Deus. Mas você tem que fazer alguma coisa além disso. Não dá para você comer uma vez por semana e ficar bem. Não dá para você se alimentar só no domingo fisicamente, eu estou falando. Não dá para você ficar comendo uma vez só no domingo e passar a semana toda sem se alimentar e querer ficar bem fisicamente. Você não vai conseguir. Você vai começar a ficar muito fraco. E da mesma forma é o você espiritual. A pessoa espiritual que você é precisa meditar na palavra de Deus, para que a palavra caia no seu coração e ela se torne verdade para você, porque verdade ela já é. A palavra é a verdade de Deus para nós. Mas a questão é se é verdade para você, se ela se tornou vida para você. É como quando a gente está ministrando para alguém que está doente, o que é que nós falamos para essa pessoa? Olha, medita na palavra, fala a palavra. Nos primeiros dias que essa pessoa começa a falar a palavra de Deus, o corpo dela ainda está doente, o corpo dela ainda está sentindo os sintomas da doença. Mas nós dizemos, olha, continua, fala a palavra, desconsidera as dores do teu corpo. Está doendo, mas fala a palavra, que isso vai começar a sair, os sintomas vão começar a sair. E é exatamente isso, queridos. Quando você começa a declarar a palavra de Deus em qualquer área da sua vida, os sintomas ou os problemas ainda vão estar continuando. Exteriormente, você ainda vai estar com os problemas. Aparecendo, ainda vai estar ali. Mas à medida que você vai declarando a palavra de Deus, que essa palavra, essa verdade vai caindo no seu coração, você começa a ver a mudança exterior. Porque primeiro essa palavra precisa fazer diferença dentro de você. Você precisa arraigar essa palavra dentro de você. E você só faz isso, você só fica certo que ninguém vai roubar mais de você, nem o diabo vai roubar de você, nem o seu pastor rouba de você quando você está certo de uma coisa. É quando você medita, quando você pensa, quando você considera o que a palavra de Deus diz. E quando essa verdade cai no seu coração, sai da sua mente, porque às vezes nós estamos nos enchendo do conhecimento da palavra. Você sabe até onde estão os versículos. Você sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas essa verdade não está mudando a sua vida. Não está fazendo efeito na sua vida. Ela só vai começar a fazer efeito na sua vida quando ela sair da sua mente e cair no seu coração. E aí você vai começar a viver essa palavra. E às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu não vou praticar a palavra porque eu ainda não estou muito certo de que isso é verdade. Independente se você está sentindo ou não, você precisa praticar o que a palavra de Deus diz. Não depende do nosso sentimento. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, a agir segundo o que a palavra de Deus diz, nós vamos ver o efeito. Amém? É como, às vezes você não está muito agradado de alguém, principalmente às vezes no casamento. A gente pensa que deixou de amar o nosso cônjuge. Mas quando você começa a agir segundo os princípios da palavra de Deus, no tocante ao andar em amor, e você começa a agir, os sentimentos eles vão vir. Amém? Amém? Estou fazendo alguma coisa? Ok.
O sentimento, ele vai vir à medida que você coloca os princípios da palavra em prática. Amém? Nós precisamos aprender a depender da palavra de Deus. Mas nós só começamos a aprender isso quando nós colocamos essa palavra dentro. Quando a palavra faz parte de você. E para ela fazer parte de você, você precisa meditar na palavra. E por que é que a meditação é tão importante? Porque a palavra de Deus contém os pensamentos de Deus. Eu não sei se você sabe disso. Mas a palavra escrita, a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus a respeito de mim e de você, da nossa vida, da nossa família, de tudo que nos rodeia, estão na palavra de Deus. E quando você está meditando na palavra de Deus, pensando, considerando o que a palavra de Deus diz, você começa a pensar como Deus pensa. É por isso que é tão importante renovar a nossa mente com a palavra. Nós vemos que Paulo também dá essa ênfase lá em Romanos. Olha, muda os seus pensamentos. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Quando a gente chega na igreja, a gente vem pensando e vem com vários conceitos errados sobre família, sobre a nossa vida financeira, sobre todas as coisas, sobre o próprio Deus. A gente vem com muitos conceitos errados. Mas quando chega na igreja, a palavra tem sido ensinada, você precisa mudar os seus pensamentos, e você só vai fazer isso com a palavra de Deus. É por isso que Paulo, e toda a Bíblia enfatiza meditar na palavra de Deus, porque quando você medita na palavra de Deus, você faz mudar o seu caminho. Apesar de tantas pessoas, dizerem que essa é a responsabilidade de Deus, entrega o seu caminho e Deus vai mudar. Claro que Deus vai mudar, mas é com a nossa ajuda. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não tem como fazer a parte dele. Eu preciso me esforçar para que a palavra de Deus funcione na minha vida. Às vezes a gente pensa, que vai ser aquela coisa tão difícil. É impossível ser um santo. Só que nós já somos santos. O fato de você receber Jesus, você já se torna uma pessoa santa. Só que o seu procedimento agora, depois que você nasce de novo e você se torna uma pessoa santa, você precisa passar por esse processo de santificação. E à medida que você muda os seus pensamentos, que a palavra de Deus vai mudando, você começa a agir diferente. Porque quando você pensa diferente, você age e fala diferente. Amém? Então nós precisamos, queridos, tomar posições na nossa vida. E vai ser sacrifício mesmo. Sua carne não vai querer obedecer o que a palavra de Deus diz. A minha carne muitas vezes não quer fazer o que a palavra de Deus diz. Mas o que é que a Bíblia, o que é que Paulo nos orienta a fazer? Olha, crucifica sua carne. Submete ela à palavra de Deus. Submeta ela ao seu espírito. Você agora é uma nova criatura. Quem deve mandar na sua vida agora é o seu espírito humano. Amém? Às vezes a gente fica com aquela coisa, o Espírito de Deus é quem vai mandar na minha vida. Eu entreguei minha vida ao Espírito de Deus como se ele fosse uma pessoa distante. Mas na verdade, quem tem que controlar a sua vida é o seu eu espiritual. Você é um espírito, você é um ser espiritual. Só que quando a gente não é nascido de novo, quem nos controla na verdade são os nossos pensamentos, a nossa carne, a nossa alma e o nosso corpo está no controle, porque eles estão fortalecidos. Mas quando nós nascemos de novo, nosso espírito é recriado, o nosso espírito humano, esse espírito que está fazendo você viver. Você sabe que se esse espírito sair do corpo, você vai ser enterrado, o seu corpo vai ser enterrado e o seu espírito volta para Deus. Então você e eu, nós somos um ser espiritual. E esse ser espiritual agora, depois do novo nascimento, ele precisa mandar. Ele é quem precisa dar as ordens de comando na nossa vida. É por isso que a gente cai em pecado, é por isso que a gente não vê a palavra de Deus funcionando na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos alimentando mais a nossa alma e o nosso corpo do que o nosso espírito. Assistindo televisão,
né, dando mais prioridade. Não é que você não possa assistir televisão, mas dando mais prioridade, alimentando mais, né, a sua mente do que o seu espírito. Se você desse prioridade, eu tenho um tempo livre. Então esse tempo, ou eu leio a Bíblia, ou eu assisto algumas coisas na internet, ou eu fico no WhatsApp, ou eu vou assistir o jornal. Se você só tem aquele tempo, então prioriza a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus mudar a sua vida, lavar os seus pensamentos. Não adianta você vir para frente e pedir oração. Senhor, muda meus pensamentos. Pai, que essa imposição de mãos tire esses pensamentos da minha cabeça. Isso não vai funcionar. Porque um pensamento errado, um conceito errado só vai sair quando você coloca uma coisa certa. Amém. Quando você coloca o conceito, a verdade da palavra de Deus dentro, né, para substituir aquele que estava errado. Então não é oração, você pode vir para frente, você pode orar. Né? Quando eu me converti, eu lembro que as pessoas, na igreja que eu me converti, as pessoas sempre falavam: Senhor, me ajuda a ter a mente de Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. E eu vendo os crentes, né, que eram mais velhos do que eu, fazendo isso, eu orava também. Senhor, muda meus pensamentos, eu quero ter a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo são os pensamentos de Cristo. São os pensamentos de Deus. E onde estão os pensamentos de Deus? Na palavra de Deus. Então, se você não faz essa mudança, se você não faz essa renovação na sua mente com a palavra, você nunca vai ter os pensamentos de Cristo. Você nunca vai ter a mente de Cristo na sua vida. E você vai viver uma vida como crente, sofrendo, padecendo o mal que as pessoas que não têm Jesus passam. Você vai, quando for arrebatado, ou se chegar a morrer, vai para o céu. Seu espírito está salvo, mas aqui na terra você não consegue desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem e que a palavra nos promete e nos garante que podemos ter aqui nessa terra. Você vive uma vida sem desfrutar da palavra de Deus, dos frutos que a palavra de Deus pode nos dar. Eu gosto muito de um exemplo que um certo irmão estava passando lá por Campina Grande. Ele não é de Campina Grande. E ele estava passando, ele já tinha ouvido falar sobre o Rema. Só que na denominação que ele frequentava, ou frequenta, né, ainda, não sei, a gente não teve mais contato com ele depois disso. Falava contra o Rema. Só que isso despertou nele curiosidade. Por quê? Quando ele nasceu de novo, foi através de um livro do irmão Reagan. Alguém jogou um livro, né, no lixo, e ele era catador de lixo, esse homem. E ele achou esse livro do irmão Reagan, eu não lembro mais qual era o livro, mas no final do livro, eu não sei se você já prestou atenção, se você lê os livros do irmão Reagan, alguns livros têm no final uma oração para receber Jesus. E aí ele repetiu essa oração. E depois disso ele procurou uma igreja, né, começou a frequentar uma igreja. E um dia ele estava na casa dele, estava chovendo muito e a casa dele tinha muita goteira. E ele falava: tem mais água caindo dentro da minha casa do que fora, né, de tanta goteira que tinha na casa dele. Vocês sabem o que é goteira, né? Porque às vezes, né, de uma região para outra muda algumas palavras. E aí ele foi para a porta da casa dele e ele começou a olhar lá fora, né, a chuva caindo, e ele ficou pensando: mas Senhor, você me fala tantas coisas na Bíblia, de que eu tenho, o pastor quando prega fala isso, eu posso. Eu li naquele livro, né, que era do irmão Reagan, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho direito a isso. Só que olha para a minha casa, Senhor, olha como está. E começou a se lamentar, né, diante de Deus. E ele disse que no espírito dele, ele teve aquela impressão: vá ali fora, naquela árvore, que tem uma árvore na frente da casa dele, e observa um sapo que tem lá. E ele, naquela hora, né, ele desconsiderou, pensando que era alguma coisa da mente dele. E daqui a pouco aquela impressão de novo, né? E ele lá, chorando e se lamentando diante do Senhor. E de novo aquela impressão veio dentro dele. E ele desconsiderou. Aí ele disse, na terceira vez, aquela impressão de novo.
né? E ele resolveu obedecer. Ele disse, bem, eu vou lá, não vou perder nada mesmo. E aí saiu da casa, chegou lá naquela árvore. E ele disse que se arrepiou todinho, porque quando chegou tinha um sapo mesmo lá, né? E aí ele ficou lá, observando aquele sapo, porque a impressão que ele tinha era, observe o sapo. E ele ficou um tempo lá, observando e nada, né? Aí daqui a pouco, ele lá parado, observando, e aí daqui a pouco o sapo, quando passou um inseto. Passou um inseto, aí ele pegou com a língua, né? Que é a forma que eles se alimentam, né? E aí ele ficou observando, daqui a pouco, né? Passa outro inseto e o sapo agarra de novo com a língua. E aí depois ele ficou pensando, mas o que é que eu vou aprender com isso, né? E aí o Senhor falou para ele, é desse jeito que eu quero que você viva. Pegando as coisas que já são suas nas regiões celestiais com a sua língua. Amém? E aí ele disse, Senhor, é desse jeito? Agora eu sei, agora eu entendi. E aí ele contou todo o testemunho dele, né? De tudo que aconteceu na vida dele, nesse processo, né, nesse crescimento, depois que ele entendeu. E aí ele contou várias coisas que tinham acontecido na vida dele. Mas, queridos, é dessa forma que nós precisamos viver, com a nossa língua. A gente precisa entender que as coisas já estão aqui para nós. Você já tem tudo o que você precisa, seja na sua área de saúde, né? Se você está precisando de cura, de saúde para o seu corpo, já está aqui. É só você usar a sua boca, usar a palavra de Deus que está no seu coração e falar. Chamar a existência. É dinheiro que você está precisando? O dinheiro você já tem, já está providenciado. Chama com a sua boca. Traz a existência com a sua boca. Amém? Não são com os seus esforços. Claro que os esforços vão nos ajudar. Nós precisamos trabalhar. Mas muitas vezes nós estamos trabalhando tanto, né? Ralando tanto, como a gente diz. Mas as coisas não estão acontecendo, né? A nossa família toda destruída. E a gente fica olhando assim para aquela situação sem saber o que fazer. Pega a palavra que está no seu coração. Aquilo que você tem aprendido da palavra na igreja. Aquilo que você tem ouvido em áudios, ouvindo ministrações. Aquilo que você tem lido na sua Bíblia. Lido em livros. Pratica. Amém? Não fica só juntando, acumulando conhecimento. Porque você vai terminar explodindo de tanto conhecimento. Não é só o conhecimento que nos salva. É o conhecimento praticado. Amém? É o conhecimento conhecido e praticado. Porque não vai adiantar se você ficar só no conhecimento. Você precisa praticar a palavra de Deus. Porque ela é a nossa saída. E para esse mundo, querido, esse mundo hoje como está, tão difícil, né? Nós podemos viver uma vida boa ainda no meio desse mundo tão atribulado de problemas. Você vai conversar com uma pessoa, o seu vizinho, vai conversar com uma pessoa no seu trabalho, na sua escola. Todo mundo hoje está vivendo um problema em alguma área. Então o mundo hoje está atribulado, mas nós, como crentes, nós podemos viver uma vida boa nesse mundo. Porque é a palavra de Deus dentro de nós e na nossa boca, né? No nosso coração e na nossa boca, é que é a nossa salvação, é o nosso livramento. Então nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Não é o fato de você ter recebido Jesus que a sua vida tá garantida no sentido aqui da terra, está garantida para o céu. Né? Você recebeu Jesus, isso foi uma entrada no reino de Deus. Mas a partir do novo nascimento, nós precisamos conhecer a Deus. E às vezes nós como igreja, nós estamos passando uma mensagem para o mundo de um Deus errado. Porque nós com a nossa própria vida não estamos dando testemunho lá fora. A gente está doente, né? E às vezes eu estava um dia aconselhando uma irmã e ela falando algumas coisas. Mas meu marido, meu marido isso, meu marido aquilo e tal. Só que ela era uma pessoa bem doente, né? Assim, vivia com enxaqueca, todo mês ia para o pronto-socorro, né? Para a emergência por causa dessa enxaqueca.
E ela falando um monte de coisa da vida dela. Eu disse, irmã, você já experimentou exercer cura, exercer fé para cura no seu corpo, mesmo que seja de uma enxaqueca? Porque às vezes as pessoas pensam assim, uma dor de cabeça é muito fácil, isso aí a gente resolve com um comprimido, né? Não precisa nem usar a nossa fé. Mas eu disse para ela, teu esposo, ele vive levando você para a emergência. Você já experimentou usar a sua fé para ser curada e não precisar ir mais para a emergência? Isso vai chamar a atenção do seu marido. Ele vai começar a lembrar, opa, faz uns 3 meses que eu não levo minha esposa para a emergência. Alguma coisa está acontecendo de diferente. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus na frente das pessoas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nós vamos alcançar as pessoas. Essa palavra que nós temos, a gente entrou no reino de Deus, fomos introduzidos através do novo nascimento, mas agora precisamos crescer. Você não quer ficar levando seu filho com 11 anos de idade e você ainda carregando seu filho no braço. Olha que coisa ridícula. Uma mãe com uma criança de 11 anos carregando essa criança no braço porque essa criança não quer andar. Da mesma forma, são muitos crentes no corpo de Cristo. Tá 11, 20 anos de crente na igreja, mas quer andar arrastado. Quer andar carregado por alguém. Quer ficar andando dependendo da fé de outra pessoa. Sempre que precisa, vem pedir oração. E não é ruim isso. Você precisa de oração? Nós, como ministros na igreja, nós estamos para isso mesmo, para te ajudar, naquilo que você precisa. Mas, queridos, você precisa entender. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu posso vencer isso sem nem precisar pedir a oração do meu irmão. Por quê? Porque quando você entende que você tem autoridade no nome de Jesus, você vai conseguir vencer suas coisas. Isso não quer dizer que você não pode compartilhar com alguém, pedir ajuda. Eu sei que em algumas situações a gente fica mesmo abalado emocionalmente e a gente precisa de ajuda de alguém, mas não fica a sua vida inteira dessa forma. Você precisa crescer como aquela criança, como seu filho um dia cresceu e saiu dos seus braços. Amém? Só que qual é o problema? É porque as pessoas não desenvolvem comunhão com Deus, não confessam a palavra de Deus, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de se alimentar espiritualmente e confessar a palavra e não confiam na sua própria oração. Acha que a oração que funciona é a oração do irmão ou do pastor. Aquela irmã é de oração. Aquela irmã é do fogo. E aí a gente só confia se aquela pessoa orar por nós. Esse é o nosso erro. É porque nós não estamos praticando a palavra de Deus e a gente fica fraco. E aí a gente cai em tentação. Naquele dia mau, quando deveríamos resistir naquela situação, a gente está fraco, porque a gente não ora em línguas, porque a gente não desenvolve a oração em português, a gente não sabe nem como orar. Se você não sabe como orar, ore em outras línguas. Amém? O Espírito está para nos ajudar, mas Ele não vai orar por você. Ele vai nos ajudar. Você precisa fazer alguma coisa. Não tem nada que vai acontecer na sua vida automaticamente, queridos. Nós precisamos reagir, nós precisamos dar o passo inicial, até para nascer de novo. Se você não tivesse dado o passo inicial, Deus veio ao seu encontro, ao meu encontro. Mas se você não toma um passo de receber Jesus na sua vida, você não estaria salvo. Amém? Então, da mesma forma, é com todo o processo da do nosso crescimento espiritual, precisamos dar sempre passos. Na sua vida natural, na sua vida secular, qualquer área da nossa vida, nós precisamos dar passos. Amém? E muitas vezes a sua mente vai ficar doida, vai ficar gritando, não faz isso, não faz isso. Porque você às vezes vai até caminhar, naturalmente falando, por um lugar que está inseguro. Mas se você tem paz dentro de você, se a palavra te orienta e você está seguindo aquela paz, seguindo o que a palavra de Deus diz, mesmo que no natural, mesmo que na sua vista não está aparentando uma boa decisão, mas se é segundo a palavra e você tem paz no seu coração,
obedece, dá aquele passo ousado, amém? Mesmo sem ter alguma coisa às vezes para se segurar, né? Às vezes a gente fica com medo de dar alguns passos que a palavra de Deus nos diz, porque a gente não tem como se segurar em alguma coisa. E nós gostamos muito dessa segurança, de se segurar em alguma coisa. Mas quando nós caminhamos com Deus, quando nós estamos caminhando, decidimos caminhar com Deus, muitas coisas, muitas decisões que vamos tomar é pela fé. Na verdade, tudo é pela fé. E de uma forma ousada. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é de o avião. Muitas vezes você quando o piloto, né? Quando está pilotando, lá fora, na verdade o piloto, ele não pode se basear. Eu não entendo muito de como é a profissão? De aviação, não entendo. Mas eu sei uma coisa, que eles não se baseiam pelo que está lá fora, né? Eles vão se basear pelo painel, né, que está mostrando ali todo o controle, o painel de controle que está mostrando o que é que tem na frente, o que é que tem no lado, para que direção ele vai tomar. E se às vezes ele pode estar, o avião pode estar dentro de muitas nuvens, aquelas nuvens bem densas. Mas o piloto, muitas vezes, está seguro, porque ele está olhando o painel de controle. Os passageiros ficam tudo doidos lá atrás, né? Aquelas balanças no avião. Mas o piloto está seguro, porque ele está vendo ali o painel de controle, por dentro do avião. E nós, como crentes, nós precisamos confiar que o nosso painel de controle está certo. O nosso painel de controle é dentro de nós, não é fora. Às vezes lá fora está a maior bagunça, né? Pode estar parecendo que nada está no seu controle. Mas quando você olha por dentro e você é guiado pelo seu espírito, pelo que você já colocou da palavra de Deus dentro de você, queridos, você vai ter sabedoria para resolver as situações. Mas se a palavra de Deus não está dentro de você, a sabedoria também não está dentro de você. E você não vai saber ser guiado pelo Espírito de Deus ou pela palavra de Deus, porque a palavra não está dentro de você. Você está só ouvindo, entrando por aqui e saindo por aqui a palavra. E não está fazendo efeito na sua vida. Mas quando você considera e você se enche da palavra de Deus, a sabedoria entra também dentro de você. Porque a sabedoria é a palavra de Deus. Quando você coloca a palavra de Deus dentro de você, vai fluir. Quando você precisar, conselhos vão fluir da sua boca para outras pessoas. A sua família, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você, vão poder ser ajudados. Você vai ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. Porque mesmo sem saber, muitas vezes, o que elas estão passando, mas a palavra que está dentro de você vai poder suprir uma necessidade que você nem sabe. Quando você às vezes está conversando com ela e você ali está conversando e respondendo coisas que ela só no coração dela, né, aquela pessoa às vezes não é crente, mas no coração dela ela teve alguma conversa com Deus, né, muitas vezes, e queria uma resposta e você sem saber de nada, você começa a responder para aquela pessoa. E nós precisamos pensar nas outras pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo, né? O fato de você ser abençoado é para você abençoar outras pessoas. Não queira viver, né, só para você mesmo, só você e sua família. Não, queridos. Nós precisamos pensar nas outras pessoas. Eu preciso ficar bem, eu preciso ficar, que a palavra de Deus mude a minha vida para que eu possa alcançar outra pessoa. Como o pastor falou aqui no início, Jesus está voltando. Está muito perto da volta de Jesus. Não queira se envolver com pecado, meu irmão. Não queira se envolver com pecado. Abre mão dessa vida de pecado. E se concentra no que a palavra de Deus diz. Jesus está perto de voltar. Não fica achando que é uma coisa tão distante. Pode ser a qualquer momento. Nós temos visto tantas coisas da palavra se cumprirem, né? Tantas promessas estão se cumprindo. Quando a gente vai estudar sobre algumas coisas na escatologia, a gente já tem visto que algumas coisas estão se cumprindo. E Jesus está perto de voltar. Então faz o teu caminho reto diante de Deus. Amém? Não se envolve com pecado. Uma vida difícil é uma vida de pecado. Uma vida com Deus é uma vida fácil.
Não deixa o diabo te enganar, dizendo que uma vida de crente é uma vida de prisão, é uma vida de não posso, não posso, não posso. Não, quando Deus fala uma coisa para você não fazer, é para o seu benefício. Não é por causa dele, não. Não é para o benefício dele, é para o seu benefício. Teve uma situação lá com um casal lá em Angola. A gente estava com o Rema, né, iniciando lá em Angola, 8 anos mais ou menos. E aí um casal chegou para Guto e falou assim, o rapaz, né? Falou para, aliás, a irmã, eles eram noivos, e a irmã chegou para Guto e foi falar, já tinha conversado com a diretora do Rema lá. E a diretora aproveitou que Guto estava lá dando aula e chamou Guto para conversar, para ela contar que eles tinham tido, aliás, que ela estava com HIV, porque lá no continente africano tem muito, né, o vírus, muitas pessoas com o vírus do HIV. E ela estava com o vírus do HIV, só que o noivo dela não sabia ainda. E eles já estavam com o casamento marcado e ela, assistindo às aulas do Rema, ela começou a ter mais consciência, né, da situação, e ela ficou sem saber o que fazer. E ela queria saber, eu conto ou não para ele, porque se eu contar, provavelmente ele não vai querer casar comigo. E o conselho que Guto deu foi, conte. Você não pode entrar num relacionamento mentindo para o seu marido, né, para o seu noivo. Você precisa contar e dar o direito a ele de escolher se quer ou não casar com você. E aí assim ela fez, né? Contou para ele e depois Guto conversando com ele e ele falando algumas coisas, aí Guto perguntou para ele: "Você chegou a ter relação sexual com sua namorada?" Aí ele disse: "Não, eu não tive. Não foi por falta de vontade, mas por causa da palavra de Deus, eu não fiz nada com ela." E aí Guto depois começou a pensar, né? Olha só, a palavra salvou a vida desse rapaz. Se ele tivesse desconsiderado o que a palavra de Deus diz sobre essa área, de não fazer sexo antes do casamento, porque não podemos fazer sexo fora do casamento, amém? E aí, se ele tivesse desconsiderado esse conselho da palavra, ele teria adquirido o vírus do HIV. Mas porque a palavra de Deus diz que não faça, ele não fez. E a palavra salvou ele, queridos. Então, quando Deus diz uma coisa para nós, não é para benefício dele, não. É para o nosso benefício. Quando Deus diz, olha, não faz isso, é porque nós vamos ser beneficiados com esse conselho. Amém? Então, considere o que a palavra de Deus diz. Vive uma vida com Deus, porque dessa forma você vai ser bem-sucedido. É você quem faz o seu caminho bem-sucedido. Como diz aqui em Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Qual é o nosso livro da lei hoje? É a Bíblia. A Bíblia, a nova aliança, é o nosso livro. O nosso livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Deus, ele coloca na mesa tudo que você precisa. Mas é você que tem que fazer o seu caminho prosperar. Amém? Deus vai entrar onde? Quando a gente pratica a palavra, Deus entra com a ajuda dele. Mas antes da gente fazer alguma coisa, Deus não consegue nos ajudar, nos alcançar. Amém? Precisamos saturar nossa mente com os pensamentos de Deus. Porque quando chegar naqueles momentos, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí você tem o conhecimento da palavra. Aí se você está cheio do conhecimento da Bíblia, né, conhecimento do que Deus está instruindo na Bíblia, quando chegar naquele momento de decisão, que você precisa tomar decisões, você vai saber o que fazer. Olha o que Filipenses, para encerrar. Filipenses 4:8. Diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso,
você pensa sobre isso, é isso que você deve pensar. Procure pensar o melhor de tudo. E como é que você vai pensar o melhor de tudo, das pessoas, da sua própria vida, quando você pensa segundo a palavra de Deus? Quando você se enche da palavra de Deus, você tem acesso aos pensamentos de Deus. E lá em Isaías 26, 3, diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente, o que é a mente está representando os pensamentos. Tu conservarás em paz, Senhor, os pensamentos, aquele cujos pensamentos está firme em ti, porque essa pessoa confia em ti. Então, quando nós nos enchemos da palavra, do conhecimento, né, os nossos pensamentos vão estar guardados na palavra. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, amém? Porque se você deixar só televisão, né, só a informação do que o mundo está informando para a gente não vai sair de casa com medo de ser assaltado. Se você deixar só informações ruins entrarem na sua mente, você não vai fazer nada. Nós moramos numa chácara. E, assim, o que todo mundo fala é que tá perigoso, né? Que a região lá onde a gente mora é perigosa. Realmente tem acontecido alguns assaltos, né? No banco, em algumas chácaras vizinhas lá nossa. Mas eu declaro, na minha casa, na minha chácara, ninguém vai entrar. Se o camarada tentar pular o muro, ele vai ser eletrocutado pelos anjos. Mas ele não vai entrar, amém? E se pular, o cachorro vai pegar. Eu sempre declaro essas coisas. Mas se eu ficar pensando, né, sobre o perigo que está, eu não vou sair de casa. Agora mesmo, o Guto viajou para dar aula lá em São Luís e eu vim para cá. E as nossas filhas ficaram sozinhas em casa. Só que se eu ficar considerando que as notícias, né, o jornal, a vizinhança fala, eu vou ficar com medo. E eu não vou poder fazer nada, viajar, fazer a obra do Senhor, porque eu não vou querer deixar minhas filhas só. Então, nós precisamos considerar o que a palavra de Deus diz. E quando nós enchemos a nossa mente de informações do que Deus pode fazer, nós vivemos uma vida tranquila. Amém? A nossa mente fica, perturbando, a nossa mente fica cheia de pensamentos mesmo. Mas quando você tem a palavra dentro de você, quando você fala, queridos, você para os seus pensamentos. Aqueles pensamentos que são contra a palavra de Deus, quando você coloca a palavra na sua boca, que ela saindo da sua boca, esses pensamentos eles vão ser parados. Eles vão ser freados. Amém? É como você pode experimentar quando você está cantando uma música. Você vai em algum ambiente e é aquela música do mundo, né? Fica na sua mente. Aí fica o dia todo, às vezes, com aquela mente, ou com aquela música voltando para a sua mente. E às vezes até a gente se pega cantando a música, porque ficou alguns momentos naquela música, exposta àquela música, e a música ficou na nossa mente. Como é que você vai parar aquela música? Cantando um louvor, cantando outra música. Quando você canta outra música, aquela vai sair do seu pensamento. Então aquilo que a gente fala, queridos, tem poder. Amém? Fala a palavra de Deus e você vai mudar a sua vida. O seu caminho vai ser mudado quando você fala, quando você declara a palavra de Deus a seu respeito e a respeito da sua família. Lá na nossa cidade, para encerrar, lá na nossa cidade tem uma festa muito, muito forte que era Micaranda. Eu estava até compartilhando esses dias. Essa festa é carnaval fora de época. E era muito forte, muitos anos, depois do carnaval, aí o pessoal entrava com essa festa para comemorar. E aí era trio elétrico, muitos cantores de fora, né, vinham para cá, para Campina Grande. E a gente começou a falar a palavra, declarar, né, dizer, olha, isso não vai prosperar, isso vai acabar, essa festa vai acabar nessa cidade, cada ano está ficando mais fraca. E a gente começou a declarar isso. E ela foi ficando mais fraca, né? Isso ao longo dos anos. Isso não foi de um dia para o outro. Alguns anos a gente declarando isso.
E hoje, queridos, essa festa nem existe mais. Ela foi ficando fraca, foi perdendo força, e hoje em dia a prefeitura da cidade não investe mais nessa festa. Mas por quê? Porque nós descobrimos o segredo. Falar, amém? Falando, declarando aquilo que a gente quer que aconteça. Então, se a sua vida não está muito boa, para de falar sobre a sua vida. Fala o que a palavra de Deus diz e aquilo que você quer que aconteça. Amém? Porque fé fala. Amém? A fé não fica calada. A fé, se você está crendo em alguma coisa, você vai falar. A sua conversa no seu dia a dia tem que ser aquilo que você está crendo. Essa coisa de dizer, eu estou crendo nisso, pastor. Mas só fala quando está na frente do pastor, na frente de alguém. Isso não funciona. Porque a fé, ela vai ser vista, ela vai ser identificada pela nossa conversa no nosso dia a dia. Se for aquela coisa, eu só creio quando eu estou aqui na igreja, né? Que o pastor coloca para declarar a palavra. Mas em casa, quando alguém pergunta, como está essa situação? Meu irmão, você não sabe de nada. Essa situação está assim, está assim, está assim. Meus filhos assim, assim, assim. E aí você desfez tudo que você declarou na igreja. Permanece falando a mesma coisa. A palavra da fé precisa sair da sua boca. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso, né? Pastor Zé Roberto, Sandra, a família dele, toda a equipe, né, da escola, os pastores, auxiliares aqui, toda a equipe maravilhosa, igreja maravilhosa. Viu? Vocês estão de parabéns pela liderança que vocês têm. Tem feito um trabalho maravilhoso para abençoar a sua vida, queridos. E é uma atmosfera ungida nessa igreja. Amém? A família do pastor também. Muito obrigada pela recepção maravilhosa, né? Toda a equipe, né? Me recepcionando muito bem. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amém?